Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, tá? As prerrogativas aí para a Segunda Guerra Mundial, né? Uma aula antes do fatídico evento mundial aí, né? Antes disso, deixa eu falar sobre a lição de casa. Primeiro ponto, não precisa mandar para mim no Coma ou mandar no Word. Tem um pessoal que está anexando o Word lá no plural, sendo que, tem um espaço para você escrever. Então, não faça isso, escreva lá de maneira direto lá, beleza? Outro ponto. Eu já dei um feedback para vocês, então, no final da aula, vocês dão uma olhadinha, tá bom? Que vai ajudá-los em relação a desenvolver resposta. O grande problema que vocês têm é no desenvolvimento de respostas, tá? Então, o problema de vocês está sendo redação. E muita gente apelou para a internet. Eu vejo, tá? Eu vi, eu sei, tá? Fui lá e ainda coloquei um texto para a galera que fez isso. Não faça isso, eu quero ver a sua redação de acho. Eu quero saber de você. Ah, o seu errado, eu perdi nota? Não, filho e filha. Você não perde nota. Eu quero que você entregue. Se você não entregar, aí sim. Mas se você entregar para mim e errar tudo, não tem problema. É importante que você entregou. E é uma maneira de eu te ajudar quando eu dou um feedback para você. Não pega na internet. Eu sei que não é sua redação. Eu conheço já um pouco vocês. Não é. Eu olho e falo, não é. Você não usa esse tipo de palavra. Você não organiza a oração, a frase daquela maneira. Porque vocês estão estudantes de ensino médio. Vocês estão num processo de aprendizado. E dessa maneira não vai rolar. Não rola dessa maneira. Não rola, você não vai aprender, você está se enganando, enfim. Não é você. E aí não tem como eu te ajudar, porque você está mostrando para mim uma coisa que não é. Eu não consigo. É que nem médico. Médico, se você esconder uma coisa para o médico, a sua doença vai continuar e você não vai sarar. É a mesma coisa. A hora da lição de casa é quando eu vejo o meu paciente, quando eu vejo o meu aluno, a minha aluna. Falar, bem, não pegou, o que pegou, às vezes a informação ali, uma coisa besta que errou, falou, ó, atenção enunciado. Teve alguém que agora eu não lembro, também não ia falar, a resposta estava naquele cartaz lá do Getúlio e do Júlio Prestes, estava no cartaz ali a resposta, né, para o início de uma da resposta de uma das perguntas. Então, assim, aí é falta de atenção, aí eu falo, pô, aí eu dei um toque lá na hora que eu mandei o feedback, então é isso. Respondo de maneira autoral, preciso saber como que estão os meus alunos, minhas alunas, meus pacientes, é isso. Relação médico e o doente. Ele precisa mostrar o que ele está sentindo. Se você esconder, cuidado. Na prova de vocês, se eu olhar e desconfiar, eu vou zerar a questão. Outra, copiou de colega, de todo mundo que copiou a resposta, também vai ser zerado. Eu não quero saber quem copiou, então mandou a resposta para o colega, vai se ferrar também. Vai tomar zero também na questão. Abre um olho. Sejam honestos. Sejam sinceros. Porque senão vai se prejudicar na prova. Dado o recado e o alerta, né, e pedindo um pouco mais de transparência entre nós, né, transparência, é isso mesmo, transparência entre a gente. Vamos lá. Tem um vídeo que eu quero mostrar, mó bom, meu. Vamos lá. Falar sobre a Guerra Civil Espanhola, falar sobre a Espanha. Turminha, nessa imagem aí, você tem aí o ditador Franco, que vai ser o ditador da Espanha, e existe uma semelhança entre ele e o Mussolini, nesse formato, aqui nessa imagem, né, onde o exército está passando, ele aqui saudando o exército. Existe uma semelhança aí naquele, se alguém for lembrar, onde fica a sede política do Partido Fascista. Alguém lembra que semelhança aqui nós temos? Alguém consegue dizer para mim uma semelhança com o fascismo? Com aquela imagem lá do Mussolini? É muito boa. Lembra que lá no partido, na sede do partido do fascismo, o que tinha? Tinha o rosto do Mussolini e o que tinha ao redor de todo o rosto do Mussolini? É a repetição de palavras ali? Exato, a repetição. Se você lembrar, pegar de novo aquela aula lá, no Mussolini tem sempre o sim. Sim. É sempre sim. Aqui, repetição. Franco. Aquela lógica...
aqui não é totalitarismo, né? O Franco não utilizou de um totalitarismo, tá? Não é. Mas eu vou utilizar o termo, mas não entra no conceito de totalitarismo. O Franco, ele é um pouco mais brando, né? O totalitarismo é aquela lavagem cerebral que eu mostrei para vocês, né? Mas vem muito daquela lógica dessa repetição, né? Do líder, ele tá certo, ele é o cara, ele é o nosso guia, ele é o nosso norte. Tá nessa relação aí dessa imagem com aquela imagem lá da sede do Partido Fascista, tá? Então eu coloquei a imagem para vocês. Bem, para a Guerra Civil Espanhola, então. Turma, a Guerra Civil Espanhola, como tudo na Europa, ela vai estar relacionada, querendo ou não, a questão do combate ao socialismo ou à ideologia socialista. Qual foi o evento que iniciou, né, o crescimento desses movimentos de esquerda? A gente sempre cita a crise de 29, né? Porque a crise de 29 é o símbolo da crise do sistema capitalista. E aí foi um momento em que partidos de esquerda e de extrema esquerda crescem em toda a Europa. Mas a Primeira Guerra Mundial, ela já oferece isso. Por que a Primeira Guerra Mundial? Porque foi durante a Primeira Guerra, que você tem a Revolução Russa. O símbolo máximo aí, o socialismo sendo feito, pela primeira vez uma revolução socialista sendo feita, e foi na Rússia. Então, pós-Primeira Guerra Mundial, você vai ter a expansão de grupos anarquistas e socialistas. Não tem como, porque foi nesse período que você tem a Revolução Russa. Certo? Maravilha. Então, começam a crescer partidos de esquerda, anarquistas, socialistas e social-democracia, que é mais à esquerda, certo? Enfim, começa a crescer. O que acontece em 1923? O rei da Espanha, na época, o Afonso III, fica incomodado com esse crescimento, porque esses partidos criticavam muito a postura da monarquia. A Espanha vivia num regime monárquico. E, obviamente, numa monarquia você não tem as certas liberdades. Então, em busca da liberdade, ou libertação, do proletariado, enfim, várias redes, né, de vários tipos de coloração aí, né, do ramo político, estavam descontentes com o rei Afonso III. Só que essas camadas populares ganhando força, Afonso III ficou ao lado daqueles que poderiam garanti-lo no poder. Qual é o grupo que garante ele no poder? Os militares. Então, em 23, ele apoia o movimento militar, tá? Junto, obviamente, com a burguesia, apoia uma ditadura. Uma ditadura na Espanha, e é proclamada essa ditadura, apoiada pelo rei, né, para proteger a Espanha desses movimentos anarquistas e socialistas. Beleza, aí está a ditadura e permanece. Em 26, essa ditadura começa a vacilar, começa a perder apoio, até que aí vem o segundo golpe na Europa. Se o primeiro golpe é a Primeira Guerra Mundial, o segundo golpe é a crise de 29. Você tem a quebra da Bolsa de Nova York. Com a quebra da Bolsa de Nova York, e a quebra da Bolsa foi em outubro. Em janeiro, você tem a queda do ditador Rivera. Tá? O ditador era o militar, o general militar Rivera. Em janeiro de 1930, você tem a queda do ditador, porque pós-crise de 29 vira uma crise total em toda a Europa volta ao marasmo que ela estava antes, ela volta a algumas casas, né? E com a queda do Rivera, você tem a proclamação da República, o rei também é tirado do poder. Você tem a proclamação da República e a convocação de eleições. Nessas eleições, gente, crise de 29 é crise do capitalismo. Consequência, em julho de 31, nas eleições gerais, você tem a vitória dos partidos de esquerda. Das 466 cadeiras que existiam no Congresso, lá no Parlamento, melhor dizendo, no Parlamento espanhol, 315 cadeiras foram ocupadas por diferentes partidos de esquerda. 315 de 466. Certo? Então você vai ter um governo socialista no governo. Então eles vão promover a revolução, foi um governo radical, de esquerda? Não. Tem aí o nome socialista, mas não foi um governo radical. Aplicou algumas reformas, como, por exemplo, reforma agrária. Reforma agrária. Perceba, não é um socialismo radical, porque socialismo radical não faz reforma agrária. Reforma agrária é o quê? Dar terra, distribuir terra, propriedade privada.
Propriedade privada é uma lógica capitalista. Certo? É isso o contexto aí. Então você tem esse grupos de esquerda no comando da Espanha. Maravilha. No momento, em 31, você tem as eleições e você tem a vitória, então, dos partidos de esquerda. Nesse mesmo ano, terminei o slide, tá? Só para deixar claro, terminei o slide. Nesse mesmo ano, em 1931, surge um partido de extrema-direita. Um partido, obviamente, que tem traços fascistas. Qual é o nome desse partido? O Partido Falange ou Partido Falangista. Tá aí. O Partido Falange. Esse vai ser o partido de extrema-direita dentro da Espanha. Você vê aqui, vamos lá, né? A interpretação aqui da bandeira também do Partido Fascista Espanhol. Aqui você tem o arado, isso aqui é a representação de um arado. Isso aqui, esses dois arcos aqui, parece que é uma ponte, né? Mas não, é um arado. Mostrando, então, o foco agrário, uma Espanha tradicional e agrária, certo? As flechas representam muito o fátio, né? Claro que o Mussolini ele se apropria, né, de um símbolo de romano, ele se apropria do fátio, né, que é aquelas madeiras todas juntas, lembra que elas não quebram? O mesmo sentido aqui. Você tem esse mesmo sentido, nós unidos, né? Unidos somos fortes. E as respectivas cores. A cor preta, ela representa a pólvora, então incentivo à guerra, certo? Olha aí a Europa cheirando guerra há muito tempo, né? Enfim. E o vermelho significa o sangue puro, a raça pura, representa a pureza. Olha aí a lógica nazista, fascista, né? Esse racismo, né, que está abarcando toda a Europa, né, dessa questão da pureza, né? A gente tem que ter uma nação pura, né? Essa questão da mistura, da diversidade, nos levou à derrocada, nos levou à crise, né? Então, a busca dessa raça pura. Tá aí, esses símbolos e significados do Partido Falange. Tá bom? Obviamente que esse partido de extrema-direita vai ter apoio, né? O partido de extrema-direita vai ter apoio. E ele vai ter apoio de quem? Da Igreja Católica. Da Igreja Católica? Da Igreja Católica. A extrema-esquerda, né, os famosos da época, né, os bolcheviques, eles eram ateus. Né? A União Soviética era proibido qualquer tipo de religião. Tá? Então a Igreja Católica fica ameaçada, fica preocupada com um grupo de esquerda no governo. Então a Igreja Católica apoia o Partido Falange. O apoio dos militares, né, os militares sempre com uma aliança, obviamente, com o rei, que foi deposto, e os latifundiários, preocupados, obviamente, não querendo reforma agrária. Certo? As terras dos latifundiários que iam ser retiradas, né? Aquelas terras que eles não utilizavam. Enfim, certo? Você tem em 31, né? Então você tem a vitória. Em 33 você tem novas eleições e você tem a vitória da direita. Em 36, feita uma frente popular, uma grande coligação dos grupos de esquerda, até que eles vencem as eleições de 36, mas uma vitória muito apertada com a extrema-direita, com o Partido Falange. Bem, o que acontece? Você tem as eleições foram em junho. Em julho, dia 12 de julho, na verdade, desculpa, foi no início de julho as eleições. Foi no início de julho as eleições. No dia 12 de julho, você tem a declaração de guerra pelos falanges. Declararam guerra? Vai iniciar a guerra civil? Vai iniciar a guerra civil. Mas por que, professor, vai iniciar a guerra? Pelo seguinte motivo. Teve o assassinato do líder conservador. O líder de direita foi assassinado. E aí, o general Franco, que tinha suas tropas ali na região do Marrocos, declarou guerra contra a República, contra a Frente Ampla, essa frente popular que venceu as eleições. E aí, o que acontece? Com a vitória da esquerda e aí a declaração de guerra do Franco, querendo tirar esse grupo político do governo, que foi eleito, quem é que vai apoiar o Franco? Quem é que fala, vou apoiar o Franco, vai ser uma ótima oportunidade de eu apoiar o general Franco? Quem é que está de olho aí nessa guerra na Espanha? Alguém chutaria? Que personagem histórico está de olho nisso aí?
Se deu uma boa oportunidade. Pensa o seguinte, quem é a principal liderança dentro da Europa que é anti-bolchevique, anticomunista? Quem é? Que governo que já está posto? Que representa o anticomunismo, o anti-bolchevique dentro da Europa? Mussolini? Diga! Mussolini, sei lá. Boa! Mussolini, o nazismo e o fascismo, gente. O nazismo e o fascismo, eles surgem com os objetivos de combater o comunismo. Né? O principal elo. Se você olhar lá a aula de nazismo, que é o conteúdo da sua prova, tá lá. O partido do Hitler, ele cresce pós-crise de 29. Pós-crise de 29. Todo mundo financia o partido nazista, para não deixar partidos de extrema esquerda ocuparem o poder. Aí ocupa o partido de extrema direita. Então vai ser uma ótima maneira, né, do Hitler e Mussolini, principalmente Hitler, tá? O Hitler, que é mais a Alemanha é mais poderosa do que a Itália militarmente, conter essa ameaça socialista. Mas só foi por causa disso, será? Que Hitler e Mussolini foram ajudar o Franco para evitar o socialismo na Espanha? Óbvio que não. Hitler utilizou esse argumento para ter permissão da Liga das Nações. O que era a Liga das Nações? É como se fosse a ONU, né, para evitar uma futura guerra. Na próxima aula a gente vai fazer críticas à Liga das Nações, bem pesadas, tá? E aí a Liga das Nações falou, não, beleza, você pode ajudar lá o Franco. Mas, na verdade, turminha, o Hitler queria testar suas armas. Queria utilizar na Segunda Guerra Mundial. Para você ter ideia, foram mortos 1 milhão de pessoas. Teve 1 milhão de mortos na Guerra Civil Espanhola. Assim, as armas foram utilizadas sem dó. Testes e testes do lado alemão para saber a eficiência das suas armas numa futura Segunda Guerra Mundial. Beleza? Rapidamente, não vou entrar muito em detalhes porque eu quero mostrar um vídeo para vocês. Que horas são? 11h50? Acho que eu tenho mais... Aparece para vocês quantos minutos faltam para mim aí, para vocês? Para mim aqui só me aparece faltando 10 minutos. Quanto tempo eu tenho? Alguém sabe? Dá para ver ou não? Só aparece os 10 minutos pra gente também, pro. Se a aula acabar 19 e você começou bem, faltou acho que 19, 18 minutos por aí, professor. Beleza. Você não demorou, começou certinho. Acho que eu tenho uns 20 minutos então, também acho. Beleza. É que eu preciso de 10 minutos pro vídeo. Bem, vamos lá. Não tem como não falar, e aí não é birra minha, não é uma coisa porque eu gosto, mas não tem, juro, não tem como falar de Guerra Civil Espanhola e não falar de esporte. Não tem, não falar, por exemplo, do Barcelona. Não tem. Falar do Real Madrid e do Barcelona. Aqui uma foto do Camp Nou, né, uma região da Catalã, né, que é a região da Catalunha na Espanha. Bem, o Barcelona ele foi fundado em 1899 e ele vai ser uma projeção política, um símbolo de projeção política e social dos catalães. Tá, professor, o que isso tem a ver com Guerra Civil Espanhola? Turminha, quando a gente fala de um governo totalitário ou de um governo ditatorial, fascista, você tem uma questão de unidade. A Espanha, ela tem que ser unida, única. Portanto, a ditadura de Franco, ela vai mirar em clubes, não só o Barcelona, mas o Atlético de Bilbao também, vai focar em clubes que têm essa questão muito regionalista. Não há, dentro dessa lógica ditatorial da década de 30, não há uma lógica de diversidade. Não existem várias Espanhas. Tem que existir uma Espanha. E quem dá as ordens é Madrid. Bem, obviamente, então, que o time do Barcelona vai ser símbolo de resistência ao franquismo. O estádio do Barcelona foi bombardeado na Guerra Civil Espanhola. Foi um local de resistência até durante esse conflito. Bem, e o Real Madrid? Bem, o Real Madrid apoiou a Guerra Civil Espanhola. Tá, calma, tá? O Real Madrid está muito ligado ao franquismo, à monarquia, né? E aí todo mundo fala, professor, a coroa do Real Madrid. Você pegar o símbolo do Real Madrid, tem uma coroa, né? Professor, apoiaram a monarquia, apoiaram o Franco. Calma lá, tá? Que o clube é diverso, né? Você tem torcedores que são, enfim, vários espectros políticos.
O Real Madrid, ele tem o nome Real Madrid só em 1920, mas se você procurar, antes de se transformar em Real Madrid, era conhecido como El Madrid. Em 1920, ele ganha o selo real. Era o time do rei. Ganha o selo real. Por isso que aí o El Madrid ganha o nome de Real Madrid em 1920. E perceba, antes da ditadura, antes da Guerra Civil. Só que, por que o Real Madrid vai ganhar tanto... a galera fala, Real Madrid apoia os franquistas. Porque nas tropas franquistas, nas tropas que vão apoiar o Franco nessa Guerra Civil, você tinha um soldado chamado Santiago Bernabéu. Santiago Bernabéu, ele foi jogador e técnico do Real Madrid e lutou na Guerra Civil Espanhola ao lado do franquismo, ao lado do Partido Falangista. E aí pegar o Santiago Bernabéu e colocar, o nome do estádio do Real Madrid é Santiago Bernabéu, o nome dado a um soldado falangista, um cara que participou, né, junto, apoiando o Franco. Por isso, então, que o Real Madrid você tem esse racha, né? Enfim, esse racha histórico também desde aí. Barcelona representando a resistência, Real Madrid representando a tentativa desse golpe dado em cima da frente popular. Com a vitória do Franco, bem, o Barcelona ele foi proibido, por exemplo, de usar a linguagem catalã, de usar a linguagem castelhana, né? O time da Espanha teve que mudar de cor, que antes era vermelho, aí foi para azul, mudou, foi para azul a cor do time da Espanha. Tudo bem? Então tá aí, não tem como não falar de Guerra Civil Espanhola e não falar desses dois times. Claro, não vou entrar em detalhes do clube, não sei o quê, óbvio que não. Eu tô aqui, aula de história, né? Aula de futebol, né? Mas tá aí, você consegue perceber através do esporte, ler a história, ver a história. Bem, você pode pegar qualquer coisa que você gosta e utilizar isso como uma forma de aprendizado. Último slide antes do vídeo, não, penúltimo. Guerra Civil Espanhola e as Olimpíadas. Quando eu falei de nazismo, eu falei sobre eu falei sobre as Olimpíadas de Berlim ou não? Deu tempo ou não? Eu falei ou não? Falou, pronto. Falei, né? Eu falei do significado do cartaz, né? Falei do ariano aqui. Falei, né, Estela? Falei? Falou sim. Maravilha. Colocou na nossa... É isso aí, Maquione. Coloquei isso aqui na prova de vocês no novo. Sim, clássico. Essa interpretação desse cartaz é belíssima. Assim. Você enxerga, através do esporte, né, a lógica nazista. Só que as Olimpíadas de 36 não eram para acontecer em Berlim. Era para acontecer em Barcelona. Só que, antes de estourar a Guerra Civil, quando entra no governo uma frente popular, um governo socialista, o COI, Comitê Olímpico Internacional, falou, não, a gente vai cancelar essas Olimpíadas. Porque, turma, a Olimpíada, ela sempre foi utilizada como uma propaganda do governo, que está, né, que vai receber as Olimpíadas. É sempre uma propaganda do governo. Vide aqui, né, a propaganda do Partido Nazista, certo? Hitler se utilizou das Olimpíadas. O que acontece? Barcelona, então, a Espanha virou, né, vence um partido de esquerda, o COI fala, não, a gente não vai fazer propaganda para socialista, vamos cancelar as Olimpíadas, e aí o Hitler aproveita, opa, pega para mim. E aí, mas e Barcelona? E a Espanha? Falou nada? Não, falou, vocês não vai ter Olimpíada aqui? Não, tudo bem. A gente vai fazer a nossa própria Olimpíada. Tá lá, as Olimpíadas Populares. Né? A Olimpíada Popular de Barcelona, de 16 a 26 de julho de 36. A Barcelona ia ter a sua própria Olimpíada. Ia fazer a sua Olimpíada, quem quisesse vir, ia vir, né? Com uma forma de competir com o COI. Né? Uma forma de resistência. Só que não dá tempo de acontecer essas Olimpíadas, porque em julho de 36 você já tem o início da Guerra Civil. Essa Olimpíada Popular não aconteceu. E percebam a diferença do cartaz. O cartaz aqui da esquerda nazista, uma questão do racismo, né? Existe um soberano e é o ariano, é o homem branco, né? O germânico, puro germânico, e ele, né, de novo, à frente dos aros olímpicos, que representa a diversidade, né? O ariano, ele tampa os aros olímpicos, enquanto que aqui você tem diversidade, né? Você tem até oriental, né? Você tem até aqui a parte da galera com o olho puxado, né? Orientais,
negros, catalães, enfim, você tem uma mistura. Então, claramente a diferença aqui desses dois projetos políticos, né? Como eu falei para vocês, não era um socialismo radical na Espanha, era um socialismo que foi eleito democraticamente e que perdeu as eleições em 33, perdeu as eleições. Então, era uma esquerda democrática. Então, aqui você vê uma diversidade, a defesa da diversidade. E aqui, à esquerda, você vê aqui um racismo, né? Um nazismo. Um grande símbolo, para finalizar, né? O quadro famoso do Pablo Picasso, que é conhecida como Guernica. A cidade de Guernica foi bombardeada na Guerra Civil. Foi, assim, um dos locais mais... Vocês vão ver o vídeo, né? A destruição de Guernica foi absurda. E aí o Pablo Picasso, ele fez esse quadro, essa tela, na verdade, né? É um mural, na verdade, né? Você vê aqui, o touro é um símbolo italiano, o touro aqui simboliza a Itália, e perceba aqui uma mãe chorando pelo seu filho, né? Lembra, aqui uma referência da Pietà, do Michelangelo, né? A Pietà do Michelangelo, você tem essa referência aqui. E aqui você tem, obviamente, desespero e tal, mas aqui você tem um homem, e esse homem, né? Você tem um homem aqui e tem um braço decepado aqui, né? Não é o braço desse homem, mas tem um braço decepado aqui com uma espada. Significa que ele perdeu, né? Eles perderam. Só que aí no meio da espada aqui na mão você tem uma simples flor, significando esperança, que ainda há esperança. O governo do Franco vai só sair na década de 70, para vocês terem ideia. Tá? Mas está aí o Pablo Picasso. Só para finalizar, vou mostrar o vídeo para vocês. O Pablo Picasso ele fez a apresentação desse mural e chegou um alemão para ele. Né? Chegou bravo, né? Falando assim, obviamente, a crítica aos alemães, né? O ataque alemão à cidade de Guernica. Chegou para o Picasso e falou: você que fez essa obra? Você é o responsável por isso? É um alemão pé da vida já, né? Com certeza apoiador do nazismo. Chegou para o Picasso e falou: eu? Por isso aqui? Sou eu não sou responsável por isso. Eu só retratei o que eu vi. Só isso. Eu não fiz isso. Sagacidade, né? De responder isso. Eu? Não fui eu que fiz isso. Não vocês. Eu só retratei. Beleza, turma? Aí agora eu vou interromper a gravação, né? Porque senão, né, copyrights, eu não vou ter mais direito, não vou conseguir, né, colocar no YouTube. Então, tchau aí para quem não tá no ao vivo. Tchau. Falou. Beijo. Vai.